Hoje nós vamos falar de uma emoção, que também é um sentimento. Nós vamos falar de uma consciência racional. Ficou difícil? Mas pera. Nós vamos falar sobre a gratidão. Vocês estão prontos, crianças? Estamos, capitão! Eu não ouvi direito. Estamos, capitão! Olá pessoal, eu sou a Margarete Biasi. Eu sou a Rafa. E eu sou a Vi. E esse é o nosso quadro Elas e Eu. Por que a gente decidiu falar sobre a gratidão? Diga, Rafaela. Eu estava prestes. Mas por que nós decidimos falar sobre a gratidão? Bom, se teve uma coisa que 2020 ensinou pra gente, foi a ser grato. Na verdade, quem aprendeu, aprendeu. Quem não aprendeu também não aprende mais, né? Porque, olha, depois daquilo... Gente, nós aprendemos tanta coisa, mas uma das coisas que eu aprendi, até porque eu tive Covid, foi a dar valor no cheirinho do café. Ai, gente, que gracinha aí, é uma delícia, né? Uma definição simples de gratidão é o reconhecimento de valores na nossa vida. Então, simplesmente reconhecer aquilo que nós temos. O texto que nós vamos falar hoje está em Lucas 17. Este texto é um dos textos mais escolhidos pelos estudiosos quando eles querem falar sobre gratidão. E este texto fala sobre 10 leprosos. Olha só que interessante. Jesus estava indo para Jerusalém e ele passa por uma divisa entre Samaria e Galileia. E logo que ele entra num povoado, imediatamente aparecem 10 leprosos. E a Bíblia nos conta que eles gritavam: Mestre, tem piedade de nós. E é claro que eles precisavam gritar, porque os leprosos tinham que respeitar uma certa distância, que na verdade era uma distância até bem grande. Eles eram considerados impuros, então eles precisavam ficar longe. A única maneira de se comunicar com Jesus era gritando. Gente, se Jesus quisesse, ele poderia ter curado aqueles homens naquela mesma hora, porque ele tinha poder para isso. Mas em vez disso, ele virou para os 10 leprosos e disse assim: vão ter com um sacerdote. E a Bíblia conta que no meio do caminho eles foram curados. Olha, a gente aprende tanta coisa com essa frase, né? Eles foram ter com os sacerdotes. A gente aprende sobre a autoridade que Deus dá para os sacerdotes. Os sacerdotes certamente estariam nas sinagogas, nas igrejas. Jesus estava dizendo: vá para a igreja. Ou seja, existem muitos princípios nessa frase. Tem também a questão da obediência, né? Eles precisaram obedecer um mandamento simples: bater com os sacerdotes. Se um deles simplesmente tivesse falado: eu não, que isso, não ia ser curado. Olha que interessante, a tragédia uniu essas pessoas. Mas agora, olha o que vai acontecer. Bom, até esse momento, todos esses homens estavam juntos. Mas após a cura, eles se separaram. Porque apenas um decidiu voltar para agradecer Jesus. Ele volta louvando a Deus em alta voz. E quando ele chega perto de Jesus, ele se prostra aos pés de Jesus em agradecimento. Uma coisa que eu acho interessante nessa história é que quando esse leproso ou um ex-leproso, quando ele estava doente, ele gritou, ele chamou a atenção de Jesus para que Jesus pudesse olhar para ele e ajudar ele no problema que ele estava enfrentando. Mas depois que ele conseguiu o que ele pediu tanto, ele ainda assim foi lá e chamou a atenção de Jesus para poder agradecer. Já os outros 9 só gritaram para reclamar do que eles estavam passando, né? Pois Na hora de agradecer, eles ficaram bem quietinhos. E olha que interessante, a gratidão separou estes homens. O que nos faz perceber neste texto, pelo menos parece, é que apenas 10% de toda a humanidade é grata. Olha que interessante, a tragédia uniu aqueles homens, mas a gratidão os separou. Eu não sei vocês que estão nos assistindo, mas nós queremos fazer parte dos 10%. Com certeza. Dos que gritam socorro, mas também dos que gritam obrigado, né, gente? E olha, é muito importante isso que a Vitória disse. Na mesma altura que você gritou, clamando a Deus pela cura, clame a Deus para agradecer. E a gente descobriu que existem 3 tipos de gratidão. Existe a gratidão automática, que também pode ser chamada de gratidão passiva. É aquela gratidão que a gente não pensa muito antes de fazer. Como, por exemplo, me empresta uma caneta? A pessoa te empresta a caneta e você diz
Obrigada. Que horas são? Ah, são 2h30. Obrigada. Isso não é uma gratidão que você está pensando, nossa, como eu sou grata por aquela pessoa. Só se tornou uma coisa automática. Hoje é um protocolo de educação. Você tem que ser educado. Desde criança a gente é ensinado. Você tem que dizer por favor e obrigado. Não é errado. Você tem mesmo que ser educado com as pessoas. Mas o ponto é, você não pensa sobre essa gratidão. Ela é automática. É igual você dizer, oi, bom dia, tudo bem? É automático, entendeu? Você não tá querendo saber se a pessoa tá bem. É automático. Então essa é a gratidão automática. O segundo tipo de gratidão é a gratidão eventual. O que é isso? A gente te explica. A gratidão eventual é que ela acontece literalmente em eventos específicos. Ela é uma gratidão pontual em alguns momentos da sua vida. Por exemplo, você passou em um vestibular, você fica muito grato. Você ganhou um carro, você fica muito grato. Você foi sorteado no seu concurso, no seu consórcio, você fica muito grato. Então você fica muito grato. É errado? Não, é certo. Mas nós não podemos viver apenas de momentos, ser gratos apenas em momentos específicos. Até porque não é sempre que nós vamos ser promovidos no emprego. Não é sempre que nós vamos dar à luz a um filho. Até porque, né? Não dá. Pelo menos vai na vida. Poxa. Então a gente precisa entender que a gratidão eventual é certa, é necessário, mas não pode ser a única na nossa vida. Essas duas gratidões que foram mencionadas pela Rafaela e pela Vitória, elas estão corretíssimas, mas não é a gratidão que nós estamos vendo aqui em Lucas 17. Por quê? Porque a gratidão ativa, que é a que nós vamos falar agora, é aquela que faz uma ruptura na sua rotina, é aquela que te faz ter um olhar diferente, é a gratidão que te motiva, é uma gratidão que te move. Lembra do leproso? Ele saiu de onde ele estava para ir aonde Jesus estava. A gratidão ativa é a gratidão que agrada ao Senhor, aquela que te faz ser diferente. É aquela gratidão que te tira do seu cotidiano. É a gratidão que agradou a Jesus. É uma gratidão comportamental. E o fato daquele leproso sair de onde ele estava, fazer todo o caminho de retorno para ir até Jesus, significa que ele realmente estava grato. Ele estava tão grato que ele queria demonstrar gratidão. Uma gratidão verdadeira a gente quer demonstrar, a gente quer falar obrigada, muito obrigada. Exatamente. Muito obrigada, repetir 2 vezes obrigada. Porque não tem nada mais complicadinho do que uma pessoa grata no coração, né? Ai, só Deus sabe como eu sou grata pela Margarete por ter me dado. Só Deus sabe, mas a Margarete também precisa saber. Então você pode ser tímido, pode ter dificuldade, mas é bom você demonstrar sua gratidão por Deus e pelas pessoas. Isso é bom. Nós vamos falar agora de 3 pontos importantes da gratidão. Primeiro ponto, a gratidão antecede o milagre. Lá em Mateus, no capítulo 15, antes de Jesus fazer a multiplicação dos pães, ele orou agradecendo a Deus. E aí aconteceu a multiplicação, o milagre da multiplicação dos pães. Também tem um episódio de quando Lázaro estava morto e Jesus orou para que ele fosse ressuscitado. E ele já começa falando assim, Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Então Jesus já estava agradecendo a Deus antes mesmo de Lázaro ser ressuscitado. E Lázaro foi ressuscitado. Cara, tá vendo? Segundo ponto, a gratidão nos faz lembrar. No Salmo 103, o salmista declara: bendize, ó minha alma, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Olha que interessante o comportamento do salmista. Se a ingratidão nos faz esquecer, a gratidão parece que é uma cobrança que existe em nós, mas uma cobrança saudável. O salmista falava para ele mesmo, não se esqueça, hein? Faz-me lembrar. Eu não posso me esquecer de nenhum dos seus benefícios. Então, a pessoa grata, ela tem essa facilidade de se lembrar. Seja grato, lembre-se do que as pessoas e Deus fizeram por você. E o terceiro ponto é que a gratidão é algo que você aprende. Lá em Filipenses, o apóstolo Paulo diz que ele aprendeu a ser contente, ele aprendeu a ter contentamento, ou seja, ele aprendeu a sentir gratidão em toda e qualquer situação. Nossa, mas eu tenho dificuldade de me lembrar das coisas. Eu acho que então eu nunca vou ver um milagre porque eu tenho dificuldade de ser grato. Mas então, pois fique sabendo, a gratidão é algo que você aprende, você se exercita nesse sentido para se tornar uma pessoa grata. Muitas vezes a gente só pensa que a gratidão é uma coisa da parte sentimental, mas ela também traz benefícios físicos, reais. Então, ignorar a gratidão é ignorar uma melhora na nossa saúde. Olha só, no seu cérebro,
potencializa o fortalecimento das suas relações humanas. Olha só que interessante, o leproso voltou, traz proximidade, regula o seu estresse, menos infarto, nos torna motivados e prazerosos em nós mesmos. No seu corpo, melhora o seu sono, aumenta o seu sistema imunológico, nos protegendo de infecções como a gripe nesse tempo de Covid, né, gente? É muito importante. Vamos ser gratos, gente. Maiores níveis de bem-estar, muito importantes para a felicidade. Esse ano nós recebemos todo mundo. Gente, foi 10 pessoas maravilhosas que eu chamo de mamãe, mas você não. Somos gratos a Margarete. Somos todos gratos a Margarete. Então, esse ano na nossa igreja nós recebemos esse caderninho que é onde todos os dias nós escrevemos 3 motivos pelos quais nós somos gratos. O mais interessante é que a gente foi instruído a não colocar só sou grato pela vida. Você pode ser grato pela vida, gente, você tem mesmo que ser, mas você colocar a razão pela qual você é grato. Como as meninas já falaram, não deixe de colocar os seus motivos de gratidão e uma das partes mais importantes é por que você é grato. Pense, por que você é grato. Então é isso, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. E se você gostou, compartilha. Se inscreve no canal e também ativa as notificações pra você não perder nenhum, gente. E a gente vai ser muito grato se você fizer isso. Nós somos muito gratos se você continuar nos assistindo. Gente, deixa aí um joinha e comenta qual foi a sua parte favorita ou o que você aprendeu, que você não sabia sobre a gratidão. Então é isso, a gente se vê na semana que vem. Um beijo e tchau! Um beijo e um queijo, galera! Eu já tinha falado um beijo antes. Você percebeu? Eu falei um beijo e tchau, falei um beijo de novo. Tá beijoqueira, hein, pai? Você tá vendo? 2 beijos aí! Sabor de goiabada. Eu, hein? Meu beijo? Não!